Boa noite a todos. Faz tanto tempo que eu não subi aqui, que parece que é a primeira vez, viu? Na noite de hoje, a gente vai tratar de um assunto, vamos dizer assim, que é o nosso xodó, tá certo? É um assunto que, vez ou outra, a gente sempre está voltando a ele. Porque a questão do pensamento, ela é algo cotidiano. Todos os momentos estamos pensando, não paramos de pensar. Então, estudar um pouco sobre ele é muito interessante. E algumas semanas, recebemos o convite de fazer a palestra, decidindo o tema, ouvimos a palestra de Haroldo, Pensamento e Vida, de mesmo nome. E aí foi aquele momento assim de... Eu li esse livro, porque eu já tinha lido alguns capítulos, voltei a ele e esse livro passou nas minhas mãos e eu não notei a grandeza desse livro. Então, hoje à noite iremos falar um pouco sobre pensamento, mas enfocando exatamente essa abordagem de Emmanuel através do livro Pensamento e Vida. Só para ter uma ideia aqui, quem já leu o livro aqui? Seu Nicolau não conta. Oscar, você perdeu. Tá, o pai está lá atrás. Tá bom. Então, vejam que foram muito poucos. Depois que terminar a palestra, eu espero que pelo menos a vontade de ler o livro de vocês, certo, aumentem. Porque quando eu ouvi esses comentários de Haroldo, eu já tinha lido alguns capítulos. Também estava no mesmo grupo, não tinha lido o livro. Mas quando eu despertei para a importância dele, eu devorei o livro nessas últimas 2 semanas. E aí, o livro, a gente vai começar falando um pouco dele. No prefácio, ele vai falar exatamente a que ele vem. Qual o objetivo dele? Porque, diferente dos livros, vamos dizer assim, aqui, dos encarnados, tem alguns que não têm tanta utilidade. Mas para um espírito como Emmanuel, trazer uma lição, escrever um livro, né, trazer um livro de lá para cá, ele tem um objetivo. Não sei se vocês têm também essa mania de ler o prefácio. Eu não tinha, mas depois que eu comecei a ver os livros espíritas, todo prefácio dava outro livro. Então, no prefácio, ele vai dizer que o livro Pensamento e Vida, na verdade, é uma cartilha falada do mundo espiritual, que ela é recitada para os espíritos encarnantes. Então, todos nós aqui, na verdade, já lemos esse livro, ou melhor, ouvimos. Antes de encarnar, é como se você tivesse que decorar essa cartilha todinha. Se você observar o sumário do livro, ele vai tocar em pontos cruciais, que são exatamente os pontos cruciais de nossa existência. Os fatos sobre os quais nós deveríamos reflexionar e, assim, levar a nossa existência adiante, aproveitando ao máximo. Ele, então, diz, né? Estávamos atrás, nos pediram um livro que pudesse falar sobre as coisas do espírito, os problemas do espírito. Então, aqui não vai falar sobre finanças, não vai falar nada disso. Vai buscar exatamente o que tratar daquelas questões do coração, da mente, da vivência evangélica. E aí ele diz, lembramos dessa singela cartilha, que não só é utilizada para os espíritos reencarnantes, ela não é escrita. Vejam bem, ela é recitada. Então, todo mundo tem que saber de cor antes de encarnar. Então, além disso, ela também é estudada nas escolas do mundo espiritual. A gente desencarna e diz, poxa, perdi a existência e não sei porquê. Aí vai para a escola de novo. Onde foi que eu errei? E lá você estuda esse livro. Daí a importância. Imagina, se é um livro que todo mundo tem que decorar antes de encarnar, imagine a importância dele. Vale pelo menos uma folheada depois. E aí, o primeiro capítulo do livro, Pensamento e Vida, tem o seguinte título, O Espelho da Vida. Emmanuel, ele é assim, não sei se para vocês, mas para mim ele é um pouco difícil. Porque você lê assim rapidamente, você pensa que ele falou sobre uma coisa. Mas se você for lá, palavra por palavra, frase por frase, e estudar devagarzinho, você vai ver, na verdade, que ele falou de muito mais. Então, nesse capítulo, ele, obviamente, que o livro trata de pensamento, consequentemente, o primeiro capítulo ele vai conceituar a mente.
E ele sai dando vários conceitos que até são parecidos com os daqui da Terra, mas aí ele chega, digamos assim, no resumo de todos eles. Ele vai dizer: a mente é o espelho da vida em toda parte. Não se assustem com a imagem de física, tá certo? É porque, para entender melhor esse conceito de mente, a gente tem que entender como é que funciona o espelho. Então, se a mente, nossa mente, é o espelho da vida, o que é um espelho? Um espelho, na verdade, né? Aqui a gente colocou um espelho plano para deixar mais simples, nada de côncavo, convexo. Então, esse espelho plano, o que é? Ele recebe a luz, né? A irradiação e reflete ela. Então, aí a gente já começa a pensar, se a mente é um espelho, quer dizer que a todo instante estamos recebendo irradiações e emitindo. Mas o que seriam essas irradiações da nossa mente? E aí ele continua: definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Acrisolar, quando eu li pela primeira vez, eu achei que era assim, aprender, acorrentar. Mas, na verdade, acrisolar é o ato de você, vamos dizer assim, purificar os metais, tirar as impurezas desses metais e tornar ele assim mais puro. Então, veja que agora faz mais sentido a frase, né? Então, a mente, o espelho da vida. E nesse espelho da vida, né, a mente ela tem dois componentes, não sei se vocês notaram, que é o coração, claro que de forma figurada, e o cérebro. Um lhe é a face e o outro o centro das ondulações. Guarda esse conceito, que daqui a pouquinho a gente vai voltar a ele. E ele diz: gerando a força do pensamento que tudo move. Então a gente começa a entender o título da obra: pensamento e vida. A mente, a responsável, como ele disse, de estar sempre um espelho, recebendo e emitindo. Assim, o que é que ela recebe e emite? Através desse novo parágrafo do prefácio, concluímos que é o pensamento. Então, a todo momento, nossa mente está recebendo pensamentos e emitindo pensamentos. Mas o que seria o pensamento? Às vezes parece uma pergunta fácil. Você assim, o que é pensamento? É o que a gente pensa. Mas o que ele é? A gente associa muito a ideia de pensamento à questão da inteligência. O pensamento é um raciocínio, é algo criado pela mente. Não necessariamente. Vamos adiante, então. Para isso, a gente buscou os conceitos dentro da codificação. Pegamos todas as ocorrências do nome pensamento nas 5 obras principais, né, da codificação, e aí fizemos uma extensa pesquisa. Não se preocupem, não vamos colocar tudo aqui, tá certo? A gente fez um resuminho, deixou já mastigadinho para vocês. E aí, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, na questão 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Ou seja, a dúvida de Kardec era o seguinte, o pensamento não seria o espírito, um prolongamento do espírito? E aí eles vão responder, né? Quando o pensamento está em algum lugar, a alma está também, uma vez que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então, vejam, o pensamento não é a alma, é um atributo dela. Então, se você é uma alma, você pensa. Penso, logo existo. No caso, existo, logo penso. Essas mesmas informações ocorrem várias vezes dentro da codificação. Aqui no cantinho dos slides vocês vão ver que tem umas citações. É a mesma definição que é encontrada em outros livros e em outras partes. E aí, vamos lá construir juntos esse conceito. Já no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 25, eles perguntam, né, se um espírito é chamado em vários locais, por exemplo, Jesus, nesse momento, imaginem, quantas pessoas estão orando pedindo alguma coisa a Jesus? Muitas. Então, como é que ele está em todos esses lugares ao mesmo tempo? Ele se divide em vários espíritos e vai lá atender cada um dos pedidos? E aí eles vão dizer, né?
Primeiro, ele consegue sim comparecer em todos esses lugares, mas não se dividindo. Ele vai dizer, como é que ele se divide ou possui o dom da ubiquidade, ou seja, está em vários lugares ao mesmo tempo? Ele diz então, os Espíritos respondem, o Sol é um só, e no entanto, irradia a sua luz por todos os lados, projetando os seus raios à distância sem se subdividir. Dá-se o mesmo com os Espíritos. O pensamento do Espírito é como uma estrela que irradia sua claridade no horizonte e pode ser vista de todos os pontos. Então veja que a gente começa a entender um pouco melhor o pensamento. O pensamento é um atributo do Espírito. E mais, ele pode alcançar diversos lugares ao mesmo tempo. Por isso que um espírito elevado, por exemplo, ele pode, vamos dizer assim, prestar atenção em várias preces ao mesmo tempo, sendo chamado de vários lugares diferentes, através do pensamento. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue, vamos dizer assim, expandir seu pensamento. É como se você pegasse uma luz. Se você colocar a luz baixinho, perto do solo, ela só ilumina ali pertinho. Mas se você coloca ela alto, ela vai iluminar bem mais. Então o alcance desse pensamento é maior. E aí, no Evangelho, no capítulo 27, no item Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, ele está nesse momento explicando mais ou menos como é a prece, como funciona, e ele vai dizer, o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, o pensamento é um atributo do espírito. O pensamento ele pode se expandir para diversas áreas, mas o pensamento ele necessita de um meio para se propagar. Eu sei que está parecendo um pouco aula de física, mas daqui a pouco melhora, tá certo? Eu preciso da atenção de vocês nesse momento para poder depois entender o que isso aqui tudo quer dizer, tá bom? Então, como o som precisa do ar para se propagar, por exemplo, no espaço, não sei se vocês já assistiram aqueles filmes Guerra nas Estrelas e tudo, tem aquelas explosões, né, e aquele barulho, aquilo é tudo mentira, tá certo? Porque se no espaço é o vácuo, não tem ar, não tem como o som se propagar. Aquele filme deveria ser mudo, ser só as luzinhas. Mas o pensamento, ele se expande, ele é transmitido através do fluido universal. E o fluido universal, como o seu nome já diz, está em todo canto. Então, imaginem, todos nós aqui estamos imersos, como que em um oceano, que é o fluido universal. Para pensarmos, precisamos dele. Então, a qualquer momento, podemos pensar. Sempre estamos rodeados dele. Mas, por exemplo, se o alcance do som depende do ar, o alcance do pensamento é infinito. Por quê? Porque se em todo lugar tem fluido universal, e ele é o meio do pensamento, em qualquer lugar o meu pensamento poderá chegar, obedecendo a algo que ele disse aqui no meio do parágrafo. Esse fluido recebe um impulso da vontade. Então, o que vai definir, vamos dizer assim, a potência do nosso pensamento, o alcance, é exatamente a vontade. Guarda isso aí, tá certo? Daqui a pouco a gente retoma. A energia da corrente, no caso da corrente de pensamento, está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Ou seja, isso é quase uma equação matemática. O pensamento, no caso, seria proporcional, né, à energia do pensamento, o vigor com que eu penso, ou seja, a força com que eu tenho aquele pensamento, e a vontade que eu tenho daquele pensamento se concretizar ou de atingir o seu objetivo. Não tem, às vezes a gente diz assim, rapaz, aquela pessoa gorou tanto, desejou tanto que desse errado que deu. Tem a ver, vamos chegar lá. E aí, na Gênese, ele vai dizer que para o espírito, o pensamento e a vontade são como as mãos para o homem.
Então, se a gente, quando vai, por exemplo, construir um prédio desse, a gente tem que colocar o cimento, tem que colocar o alicerce, o tijolo, o cimento, construir aos poucos, depois fazer o acabamento, a pintura. Isso é para a gente, então a gente construiu a seja. Para o espírito, ele se utiliza do pensamento. E o pensamento é gerado pela vontade. Então, ou seja, o espírito vai criar as coisas a partir da sua vontade pelo pensamento. Eles imprimem neste fluido, no caso o fluido universal, tal ou qual direção. Eles os aglomeram, combinam, dispersam, formando um conjunto, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Então veja, todos nós aqui somos espíritos. Eu acho que todos estão convencidos disso. E se a gente pensa, e o pensamento, como ele diz aqui, transforma esse fluido, dando uma cor, uma forma, uma aparência, então vocês começam a entender que, por exemplo, se eu estou pensando em uma pizza, a pizza começa a se formar. Está se formando, está se formando. Quanto mais eu penso com insistência, ela vai se formar mentalmente. E a gente tem essa ideia. É um pensamento, aquele balãozinho, uma nuvenzinha em cima da cabeça. Mas é bem mais que isso. Ele diz aqui, é algo tangível, palpável, tá certo? Não para nós que estamos encarnados, mas para os desencarnados, ou para aqueles médios videntes, eles conseguem ver isso, tá certo? Então, quando você pensa em algo, essa coisa se cria. Então, veja que o pensamento é algo de extrema responsabilidade, porque tudo que a gente pensa existe. E é exatamente o que ele vai dizer num artigo da Revista Espírita de 1868, que ele chama Fotografia do Pensamento. O pensamento cria imagens fluídicas, ele ali toma um corpo e se fotografa de alguma forma. Por exemplo, se um homem tem a ideia de matar outro, ele faz, rapaz, aquela pessoa me fez uma raiva que eu quero trucidar ele. Isso foi algo que aconteceu a nível de pensamento. Então ele criou aquela imagem. Ele vai dizer aqui como se fosse uma tela. Por exemplo, o pintor, ele imagina a tela e depois ele pinta. O espírito faz o mesmo. Ele, quando tem um desejo, uma vontade, ele pensa naquilo, então ele cria um quadro. Por isso que a gente também vai ver, por exemplo, tem um item do Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar sobre o adultério. E ele vai dizer assim, aquele que pensou em adulterar, adulterou. Porque ele criou, para ele aquela situação ocorreu. Então vejam, como eu falei, o pensamento é algo de grande responsabilidade. E na maior parte do tempo a gente nem sabe o que está pensando, né? O povo passa, está pensando em quê? Não, estou pensando em nada aqui, estou só... O que será que a gente está criando? Assim, continuando com essa ideia de que o pensamento é algo tangível, palpável, visível, na questão 457, os Espíritos perguntam, os Espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Veja o medo, né? Porque tem coisa que a gente pensa que não dá, a gente tem vergonha até de nós mesmos. A gente fala, rapaz, como é que eu pensei um negócio desse? Mas para os Espíritos, a nossa mente é um livro aberto. Conhecem muitas vezes aquilo que desejariais ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então veja que não é fácil, tá certo? Porque a gente tem um aborrecimento, fica com raiva de uma pessoa, deseja o mal daquela pessoa. Depois a gente se arrepende, né? Não, foi só uma coisa de momento e tal, sendo que você já pensou naquilo. Você já criou aquele pensamento. Aquela imagem já se plasmou. Não é uma coisa assim abstrata, que não existe. É algo concreto, o pensamento. Daí a importância de termos mais cuidado com o que pensamos, com o que cultivamos. Por exemplo, já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu? Você está num lugar... Passa uma moça bonita e aí outro rapaz fala, lá em casa. A namorada dá um aperto nele, ele faz olhar, não tira pedaço. Sendo que,
se a gente olhar sob a perspectiva espírita do espírito imortal, na mente dele, ele criou aquela imagem. Quando ele pensou, ou lá em casa, ele criou a imagem dela lá na casa dele. Então, vejam que é difícil isso aí, porque a todo momento a gente precisa estar se vigiando. A todo momento a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente fica mais preocupado com a aparência do que com o ser. Então, em casa, a gente dá grito em todo mundo, não sei o que, chega aqui no centro espírita, todo mundo assim, opa, boa noite, tudo bom? Passa, tudo passa. Mas aí em casa, né, tá tocando terror. Então, exatamente isso. Não adianta esconder a sua índole. Isso é uma boa notícia, tá certo? Porque aí você não tem mais essa preocupação. Já tirou essa preocupação de você. Você não precisa estar escondendo a sua ruindade. Porque tenha certeza, todos nós aqui somos mais ou menos o mesmo tanto de ruins. Então, o que a gente tem que ter cuidado a partir de agora é buscar se transformar. É buscar mudar esse jogo. Vamos virar esse jogo. Em vez de tentar parecer melhor, ser melhor. E aí, o que é que a gente resume de tudo isso que a gente conversou? Que o pensamento é um atributo do espírito, é palpável, tangente. Emmanuel vai dizer que é André Luiz vai dizer que é uma secreção da mente. Da mesma forma, por exemplo, que nossas glândulas, elas secretam ou hormônios, ou substâncias, ou líquidos, a nossa mente, ela secreta pensamentos. E isso é real. Ele irradia-se, né, o pensamento, comporta-se como onda e ao mesmo tempo como partícula, mas não vamos entrar nisso, e obedece à lei de sintonia. A sua energia, como a gente viu, é proporcional ao vigor do pensamento e à vontade. A vontade com que eu tive aquele pensamento. E às vezes a gente diz até assim, poxa, eu não consigo estudar, tenho tanta vontade de estudar e não consigo. Será que essa vontade é isso tudo mesmo? Será que essa vontade é grande o bastante para criar o pensamento, do pensamento criar o hábito e daí acontecer, se tornar real? Ou será que essa vontade está fraquinha, né? Em vez de criar aquela corrente de energia, só cria aquela faísquinha. E quais seriam as consequências práticas disso para a minha vida? Tá bom, Vitor, você falou aí dos atributos do pensamento, o que é o pensamento, como funciona, o que a gente sabe até agora sobre ele, mas e aí? O que isso muda no meu dia a dia? E aí Emmanuel vai, no livro, né, Pensamento e Vida, ainda no prefácio, ele vai dizer, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então veja que não é assim, eu pensei mal daquela pessoa, quem vai sofrer é ela com o meu pensamento. Não. Porque o que você cria pelo pensamento, lhe rondeia, tá certo? Eu coloquei até essas imagens, até alguns desenhos, né? Quando o personagem está com raiva, ele forma aquela nuvenzinha em cima da cabeça dele, né? Tempestade, raios, trovões. Isso é muito verdade, na verdade, né? Quando a gente começa a pensar, a gente plasma essas ideias ao nosso redor. Por isso que a gente chega aqui, né, diz, opa, sou uma pessoa boa, eu sou a vítima, mas aí o obsessor lá do outro lado diz assim, vítima o quê? Olha aí o que ele está pensando, esse é ruim que nem eu. Aproveitando a citação do obsessor, até nesse estudo que a gente fez do pensamento, tem uma pergunta que faz assim, por que, do Livro dos Espíritos, por que Deus permite que os espíritos inferiores nos suscitem ao mal? Se você parar para pensar, é uma pergunta justa, né? Porque assim, a gente está aqui, aí chega o espírito obsessor, o nosso inimigo, e até a mensagem do início foi sobre isso, e ele vai dizer assim, faço mal, e a gente inocentemente, né, vai e faz. Se não existisse espírito obsessor, ninguém ia errar. Sendo que o que é que os espíritos dizem? Não.
Deus o permite porque é da lei. Na verdade, não são os obsessores que vão atrás de vocês. Vocês é que vão atrás dos obsessores. Vocês pensam e o pensamento plasma, atrai. É a lei da sintonia. Aquilo que você pensou vai atrair quem pensa de igual forma. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. É mais ou menos esse o provérbio popular. Assim, vejam a gravidade disso. O nome do livro, Pensamento e Vida. E aí o que é que ele diz aqui? Que esses pensamentos geram imagens e essas imagens nos acompanham. Estão começando a fazer a ligação? Quer dizer, em que ambiente vocês querem viver? Que ambiente mental vocês estão criando para a vida de vocês? Eu gosto muito desse caso de libertação porque ele exprime bem essa ideia da força do pensamento e também fala da gravidade do que pensamos. Nesse capítulo, André Luiz ele conta a história de um médico, né? Eles estavam acompanhando uma senhora obsidiada e aí essa senhora obsidiada foi ser consultada por um médico. O médico chega, consulta ela e aí eles resolvem acompanhar esse médico até a casa dele. O que acontece? O que aconteceu com esse médico, né? Esse médico, ele era casado, tinha 2 filhos, sua esposa faleceu. E aí, André Luiz até coloca assim, ele não aguentou a viuvez e aí se casou novamente. Tudo bem, mas sob o ponto de vista espiritual, a situação estava um pouco mais complicada do que parece. Quando André Luiz chega à casa desse médico, a esposa que desencarnou não conseguiu se soltar, vamos dizer assim, se desvincular da família. Ela achava que de alguma forma aquela família pertencia a ela. Então esses são os meus filhos, esse é o meu esposo, ninguém vai tirar eles de mim não, nem a morte. E aí ela fica lá na casa, rondando, complicando a vida tanto do esposo quanto dos filhos. O que acontece? Quando o médico ele engatou novas bodas, então os filhos viram aquilo com uma certa revolta, né? Não aceitaram, sendo que a mãe desencarnada, como espírito, ficava suscitando os filhos ainda mais a revolta. Então, quando eles se zangavam com aquela situação, ela ia lá e colocava um foguinho na lenha para piorar a situação. Aí André Luiz chega lá, vê a confusão, até uma curiosidade que eu vou compartilhar aqui com vocês, ele vê também que o médico era acompanhado por um espírito, que na verdade tentava ajudar ele nos diagnósticos. Ele, por exemplo, quando ele avaliou essa moça, o espírito vai lá e tenta sugerir a ele um diagnóstico, que ali era um caso mais espiritual, que ele deveria, né, sugerir ali que ela procurasse uma casa espírita. E quando ele chega em casa, que ele vai pensar naquele caso novamente, com carinho, o espírito tenta, né, rememorar, lembra daquela paciente, olha, será que aquilo você achava que era algum problema de AVC, uma coisa assim, epilepsia, mas será que não é algo mais psicológico, espiritual? Mas o que acontece? A ex-esposa, revoltada com ele, instiga o filho a brigar com ele, ele perde o pensamento, não consegue refletir sobre aquilo. E aí começa a confusão, né? Começam a brigar dentro de casa. E André Luiz vai dizer que as energias dele estão todas minadas do médico, porque ele não tem mais força para pensar em coisas diferentes devido àquela conjuntura domiciliar. Aí eles brigam, vão para a janta. E aí na janta aparece a segunda esposa. E aí André Luiz faz um comentário até engraçado. Ele fez, olha, era uma moça muito assim, recatada, muito bem arrumada, muito maquiada, muito bem assim, bonita, uma moça bonita. E aí ele fica até impressionado, nossa, que moça, né, mais elegante. Mas ele nota que da moça sai uma massa cinzenta, uma coisa que ele não sabe dizer bem o que é.
Ele diz: o que é isso? Aí o instrutor dele fez: calma, espere só um pouquinho. E aí, depois da janta, eles vão dormir. Quando a moça está indo dormir, a ex-esposa, né, diz: agora eu pego ela, porque ela pegou o meu marido, eu vou pegar ela agora. Então, quando ela está ali, já naquela fase, se desprender do corpo, está quase se desligando, ela diz: quando ela virar espírito, né, o espírito dela sair do corpo, eu vou pegar ela, que aqui vai ser espírito contra espírito. Sendo que acontece, quando o espírito da segunda esposa sai do corpo, rapaz, André Luiz disse que tem um susto, porque é praticamente uma bruxa, com narigão, verruga, as orelhas monstruosas, e a obsessora, né, a ex-esposa obsessora, sai correndo com medo, porque ela faz: ela teve medo da feição da segunda esposa, sai correndo, foge de medo. E André Luiz faz: como assim? A moça é tão bonita, né? Tão bonitinha, mas quando saiu do corpo virou esse monstrengo aí. Ele faz: essa é a força do pensamento. O instrutor fala: não adianta passar rinil, make-up, né? Fazer pilha de não sei o que, de diamante, de safira, porque se o seu pensamento não é de beleza, isso vai repercutir sobre o seu perispírito. Tem gente até que não é tão bonito assim, mas, né, tem aquela presença, aquela conversa boa, né? Aí dá uma melhorada. Quando ele se desliga do corpo, está lá, né, bonitão, bem afeitado. Então, vejam, aí ele fala: ela, na verdade, é escrava de pensamentos inferiores a longo tempo, e muitas reencarnações vão ser necessárias para que ela se livre desses traços. Então vejam que o pensamento, ele molda. Então quem quiser ficar mais bonito, nem que seja espiritualmente, né, vamos vigiar um pouco mais os pensamentos. Vamos ter mais cuidado com o que a gente pensa. E aí, Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer: cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada qual segundo suas obras. Então, veja o que a gente estava conversando. Você vai criando seus pensamentos, você pensa a cada instante, todo momento você está pensando, agora você está pensando. E esses pensamentos, eles não se perdem no ar, eles criam e ficam. São criados, ficam, criados e ficam, criados e ficam. Por isso que se algum espírito lhe observar com um pouco mais de atenção, ele consegue ver toda a sua trajetória. E aí ele vai dizer: é o domicílio espiritual. Então, se aqui na Terra você vive na rua tal, número tal, bairro tal, no mundo espiritual, sua casa é a sua casa mental. Você que criou ela, você que pintou as paredes, colocou janela ou não, está cuidando do jardim ou está aquela erva daninha solta. E interessante que ele diz que isso equivale à frase de Jesus: a cada qual segundo suas obras. E a gente pensa: mas que coisa, eu sou palestrante espírita, dou palestra, né? Eu trabalho na evangelização, olha aí minhas obras, trabalho na evangelização, até livro eu escrevi, estou dando palestra, estou fazendo bem. Essas não são as minhas obras? Mas se você trabalha na evangelização contando os tempos para acabar, ou então, mais grave, você trabalha na evangelização para chegar lá no colégio e dizer assim: rapaz, eu trabalho com crianças carentes, né? Ai, que lindo, você trabalha com crianças carentes. Então, lembra que a gente falou, que eles guardam esse conceito, que o espírito, para o espírito, o pensamento e a vontade são como as mãos. Então, as obras do espírito não são essas obras, não são essas construções. É o que ele constrói com o pensamento, com a sua vontade.
E o Evangelho, ele não foi escrito para uma existência, ele foi escrito para o espírito imortal, que agora está sob esta forma. Então, essas obras que Jesus fala, na verdade, são as obras do Espírito. E o que é que nós, com a nossa vontade e com o nosso pensamento, estamos construindo? Daí o título do livro, Pensamento e Vida. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Não só cria nossa casa, como cria nossa vida. Como vai ser sua existência? Depende do que você pensar. E aí ele faz até uma cascata no livro, que da emoção gera o pensamento, do pensamento gera a fala ou a ação, e aí dessa ação gera o hábito, daí gerará a sua vida. E aí nesse momento a gente pergunta, como é que está a sua vida? Rapaz, minha vida não está nada dando certo. Olha, tudo dando errado. Para onde eu vou não dá certo e vai piorar, que eu sei que vai piorar. Com certeza vai piorar, porque você está querendo. Por que para aquela pessoa tudo dá certo, e para mim dá tudo errado? Como é que você está levando os seus pensamentos? Em que você está pensando? Ah, como eu gostaria de ser um espírito evoluído. Mas quantos minutos, quantos segundos do dia, de um dia comum, de uma terça-feira, por exemplo, essa terça-feira, mais especificamente, você parou para refletir assim, o que eu posso fazer para ser um espírito melhor? E reforçar essa ideia dentro de você, eu quero ser um espírito melhor. A gente viu que não é fácil, né? Porque qualquer coisinha que você pense, pá, já está ali criado. Então é toda hora estar vigiando. Toda hora ali está moldando. E ele diz, né, que é o reflexo de nós mesmos até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Vejam que aqui ele está se referindo a Deus. Lembra, se o pensamento gera a minha vida, então, se eu tiver um pensamento de tristeza, provavelmente eu vou ter uma vida triste. Deus gera, ele vamos dizer assim, numa alegoria, claro, o pensamento dele é de quê? Sabedoria infinita. Então, qual é a vida que ele cria? De infinito amor. Então a gente volta para aquele conceito do início da palestra, que a nossa mente é um espelho da vida. Então nós recebemos e emitimos. E ele vai dizer aqui que o nosso objetivo, na verdade, é o quê? É cada vez nos aproximarmos mais de Deus para podermos refletir a sua luz e assim emitir a sua luz, criando uma vida de infinito amor. Não vai ser fácil. Alguns milênios vão ser necessários, mas a gente tem que começar essa jornada. E aí, uma ideia bem interessante que a gente pode tirar a partir disso, mas, Vitor, olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma dificuldade grande. E em que isso pode me ajudar? Em que essas reflexões poderiam me ajudar? Lá na Gênesis ele vai dizer que o fluido perispiritual, que é o fluido universal, não é o pensamento, mas o agente dele, ou seja, através dele é que ele se transmite, né? Se impregna ele. E ele vai fazer uma comparação. Vai dizer, o homem é um pequeno mundo, que o seu diretor é o espírito. E o dirigido, o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação, cujo Deus seria o espírito.
Ele vai dizer assim: olha, o seu corpo, imagina que o seu corpo é sua criação. E o Deus dessa criação é o seu espírito. Se qualquer coisa se mexe no corpo, por exemplo, se alguém vem aqui e toca na minha pele, meu espírito sente. Se duas pessoas, um toca na perna, outro toca no meu braço, vou sentir os dois. Então, da mesma forma, ele vai dizer, ocorre com Deus e a criação. O fluido universal, que está em todo lugar, ele vai dizer que é o meio pelo qual, como se fosse o sistema nervoso, é uma comparação pobre, claro, mas é o que a gente, vamos dizer assim, pode usar agora para entender. É como se fosse o sistema nervoso de Deus. Da mesma forma que o espírito, qualquer sensação, ele vai perceber, Deus vai perceber qualquer, vamos dizer assim, modificação no fluido universal. E vocês lembram que o fluido universal é o meio do pensamento. Então, se eu penso, Deus sente. Então, Deus conhece todos os nossos pensamentos. E qual é o pensamento dele? Infinita sabedoria. Qual é a vida dele? Infinito amor. A partir daí, a gente chega à conclusão que exatamente estamos imersos no amor divino. Provavelmente vocês já ouviram essa frase, mas nunca, talvez, tivessem reflexionado sobre o que ela realmente queria dizer. Ela quer dizer isso, que não se preocupe, você não está sozinho. Estamos todos nesse fluido. E Deus sempre está a lhe escutar. Em qualquer momento de dificuldade, Ele vai saber o que está acontecendo com você, o que você está pensando e o que você está precisando. Aí, Ele manda o que a gente precisa naquele momento. Já caminhando aqui para o final, um caso que a gente pegou no consultório, um senhor chegou para a gente e estava com a queixa de insônia. Uma coisa que eu aprendi quando a gente conclui medicina é que você, quando vai iniciar uma consulta, nunca pergunte à pessoa se está tudo bem, porque eu tinha essa mania. Eu dizia: opa, boa tarde, né? Queria receber bem os pacientes. Chega aqui, sente, boa tarde. Tudo bem? Faz: doutor, se eu estou no consultório, eu não estou bem, né? Pior quando era plantão. Porque o rapaz chegava morrendo, né? Chegava ali já desencarnando. Opa, boa tarde. Doutor, ele está infartando. Boa tarde o quê? E aí, foi o que eu fiz. Mas, rapaz, será que a saudação não vai dar certo? Eu disse: vou criar um mecanismo aqui. Quando chegar alguém, né? Disser assim, opa, boa tarde, tudo bem? Ele vai dizer: doutor, se eu estou no consultório, eu não estou bem. Ou vai dizer: doutor, não está nada bem, eu estou aqui. Eu vou dizer: sinal de que vai começar a melhorar. Se está ruim, é porque vai melhorar. E aí, né, a gente vai levando. Nesse dia, entretanto, isso foi mais ou menos umas 3 semanas, o senhor chegou bastante abatido e ele é uma pessoa bem ríspida. Já tinha atendido ele outras vezes, faço o acompanhamento dele, tem doenças crônicas. E aí ele chegou um pouco mais transtornado do que o normal. Geralmente ele era desses que dizia: doutor, se eu estou aqui, eu não estou bem. E eu disse: oh, boa tarde, tudo bem? Ele não respondeu. Eu disse: acho que a situação é mais grave. E ele fez: doutor, eu vim aqui porque eu estou precisando de um remédio para insônia. E eu disse: insônia? E ele sempre foi uma pessoa muito determinada, nunca tinha problema, nada, não gostava nem de ter doença. Eu disse: o senhor está com insônia? E eu poderia, naquele momento, prescrever um remédio para insônia. Qual é o seu tipo de insônia? O senhor tem dificuldade para dormir? Ou depois que dorme, acorda e tem dificuldade para voltar a dormir e passar a medicação específica? Mas, naquele momento, um pensamento veio assim, né? Eu acho que dessa vez, nem sempre a gente ouve, mas dessa vez eu ouvi aquele espírito que André Luiz falou, que fica ali do lado do médico sugerindo o diagnóstico. E eu fiz: foi o que aconteceu. Aí ele fez: o senhor não sabe não, doutor? Os olhos embargados. E ele fez: meu filho morreu. Aí eu olhei assim, né? Ai, eu fiz: Maria. E nesse momento, eu sou uma péssima pessoa para lidar com isso, porque eu não sei o que dizer.
O filho dele faleceu. Ele acabou de perder o filho. Imagina a tristeza dele. Aí, nesse momento, deu uma travada, né? Eu comecei a conversar. O Espiritismo ajuda muito a gente nesse momento. Não, mas calma. A gente sabe que ele não morreu. Ele continua vivo. Não está mais aqui conosco. E aí, todas aquelas analogias que a gente aprende nas aulas, nas palestras, a gente começa a usar, né? E eu disse a ele, olha, é como se ele tivesse feito uma viagem. Ele foi para um lugar distante. Ele não morreu. Como ele está em um lugar distante, você tem saudade, o que é natural. Mas ele continua vivo. E ele fez, doutor, o senhor sabe como meu filho morreu? Aí eu disse, não soube. Não sei se vocês assistiram, mas há algumas semanas, né, teve aqueles ataques terroristas em Natal e teve que chamar exército, a confusão foi grande. Diante dessa confusão toda, alguns meliantes, vamos dizer assim, eles fugiram para a cidade pequena onde é o meu consultório. E aí a polícia foi atrás, estava no encalço deles, o filho dele tinha um comérciozinho, um comércio de verduras. Estava juntando dinheiro porque queria dar uma segurada, diminuir o trabalho para poder entrar na faculdade. Uma família muito simples. E aí ele estava saindo do comércio, fechando a vendinha de frutas, pegou, a moto dele, né, estava próximo à vendinha, ia subir na moto, os bandidos, quando viram que ele tinha uma moto, então correram para pegar a moto dele para fugirem dos policiais. Os policiais atiraram e os bandidos se esconderam atrás do filho dele. Morreram todos. O filho e os perseguidos. E aí foi nesse momento que aí foi que eu disse, olha, eu não posso dizer que sei o que o senhor está passando, porque de forma alguma eu vou ter ideia da dor que o senhor está sofrendo. O que eu só posso oferecer é o meu abraço. Não sou homem de abraçar. Eu disse, pelo menos um aperto de mão. Aí me voltou à memória esses estudos sobre o pensamento que eu já havia feito. E parece que naquele momento, nem sempre, tá certo? A gente consegue ser o espelho da vida ali tão bonitinho, mas tem vezes que parece que no tranco ele funciona. E aí eu disse tudo isso a ele. Olha, o fluido cósmico universal está envolvendo todos nós. Deus sabe pelo que o seu coração está passando. E somente Ele vai conseguir consolá-lo. Eu aqui posso oferecer um ombro amigo, mas Ele vai conseguir consolar o coração do Senhor. Aí ele chorou, eu tive vontade de chorar também, os olhos cheios de lágrimas. Se homem não chora, médico menos ainda. A gente tem que segurar-se. Mas é exatamente isso. Não é só conhecimento. A doutrina espírita não pode ser só conhecimento. Ela tem que se transformar em benefício. Dentro desse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que o bem, quando fica represado, vira o mal. Assim como o sangue, enquanto está circulando no nosso corpo, causa saúde, se ele fica represado, causa doença, gangrena, hematoma, AVC. Daí a importância de passar adiante isso. E aí eu repito aquela frase que a gente já tinha falado. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Mas, Vitor, eu tenho um problema. Estou já terminando, viu, eu juro. Eu tenho um problema.
Porque você disse aí que o pensamento, ele depende da vontade e do vigor com que pensa, né? Com que a gente pensa. Eu só penso besteira. Olhe, minha vontade é só de fazer o mal. Eu até às vezes assim quero fazer o bem, mas vem aquela vontade de fazer o mal. Isso é igual quando você está de dieta. Você quer emagrecer, mas vem aquela vontade de comer doce. Aí você cede à vontade, se entrega. E aí, no capítulo 2, Emmanuel vai dizer que a mente é um escritório. E esse escritório tem vários departamentos. O desejo, a inteligência, a imaginação, a memória. Sendo que o chefe de todos os gabinetes é a vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Governa todos os setores da ação mental. E é isso que a gente estava falando. Então, para coordenar o desejo, a gente precisa da vontade. Mas, se minha vontade não é de fazer o bem, poxa, hoje eu queria ficar em casa, deitado. Não estava com vontade nenhuma de vir para a Seja. Minha vontade era ficar em casa assistindo o Jogo do Brasil. E aí, o que eu faço? Porque você disse que o pensamento gera a vida e a vontade gera o pensamento. Então quer dizer que eu sempre vou ter uma vida ruim? Uma vida espiritual, claro. Ruim, porque minha vontade é só de fazer coisas ruins. Ou pelo menos a maior parte do tempo, minha vontade é negativa. E aí é que vem o segredo. Como é que eu vou refletir o amor divino? Joana, ela vai diretamente ao ponto. Disciplina a vontade. Não é à toa que Emmanuel chega para Chico Xavier e diz, olha, o segredo aqui da nossa relação vai ser disciplina, disciplina, disciplina. Porque mesmo que a vontade apareça, a vontade de fazer o mal, e aqui eu estou sendo genérico em fazer o mal, a disciplina segura ela, diz, não, agora não é a hora. Vamos trocar esse pensamento. Disciplina a vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Comece as tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando eu li essa mensagem, eu sempre pensava nos meus afazeres. Eu pensava nas coisas da universidade que tinha para fazer, as coisas do trabalho, o que tinha que estudar. Mas veja, se a gente para pensar sob a perspectiva do Espírito, quais são as obras do Espírito? Então, desde agora, a gente pode começar a construir uma nova casa, um novo domicílio espiritual. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, que é o caso da gente, que a gente tem muitas imperfeições, não perca tempo escolhendo por qual iniciar. Eu inicio pela preguiça? Ou eu inicio pela minha vaidade? Olha, a que tiver mais à frente, assim, a que tiver mais lhe incomodando, você já começa por ela. Enquanto não deis o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então, se queremos ser o espelho da vida, que é a mente de Deus, refletir o pensamento divino e assim viver o amor, disciplina. Disciplina não só no agir, não só no falar, mas no pensar. Vigiar cada pensamento. Se vem um ruim, a gente vai lá, substitui por um bom. Poxa, mas eu estava com tanta raiva daquela pessoa, perdoa. Mas eu estou com tanta pressa, paciência. E aí, aos poucos, a gente vai mudando essa nova casa. Vai construindo essa nova casa mental. E esse é o convite que a gente queria fazer nessa noite. Que todos nós possamos dar o primeiro passo. Nem que seja ir ali na livraria, comprar o livro Pensamento e Vida e dar uma lidinha. Certo? Usar no Evangelho, semanalmente, vai lendo devagar. Não precisa ler de vez. Agora eu garanto a vocês, se vocês pegaram o livro e assim, vou ler aqui um atrás do outro, vocês não vão conseguir parar. Se alguém amanhã for trabalhar, não faça isso, tá certo? Mas essa era a mensagem que a gente queria passar hoje.
Vamos construir essa nova casa e assim veremos que a nossa vida mudará. Muita paz a todos.